Vamos fazer agora uma introdução geral ao conteúdo do princípio divino. Então, essa versão que nós estamos demonstrando agora é uma versão mais resumida e para poder aprofundar nós temos as versões mais detalhadas, que é a versão do seminário de 7 dias. Então aqui nós iremos falar sobre os principais tópicos da introdução geral. Se você tiver mais interesse em aprofundar, por favor procure a versão mais detalhada, chamada versão dos 7 dias de seminário. Então, o primeiro ponto da introdução geral, nós tratamos sobre a finalidade da vida. Então, qual que é a finalidade comum da vida de todo ser humano? Nós sabemos que muitas pessoas estão buscando diferentes finalidades em suas vidas e cada pessoa tem um objetivo diferente. Mas será que existe uma finalidade comum à vida de todo ser humano? Se a gente for analisar, todo mundo, todo ser humano, sem exceção, está lutando para alcançar a felicidade. Quem de nós não quer ser feliz? Se nós analisarmos a nossa própria vida, a vida das pessoas que nós conhecemos, dos nossos familiares, etc., nós perceberemos que todos estão lutando para poder alcançar a felicidade. Além de estar lutando para alcançar a felicidade, as pessoas também estão lutando para evitar a infelicidade. Então, esta é a luta da vida humana. Nós estamos tentando ser felizes e, ao mesmo tempo, estamos tentando evitar a infelicidade. Então vem uma pergunta: como o ser humano consegue realizar a felicidade na sua vida? Nós conseguimos realizar a felicidade quando nós realizamos os nossos desejos. Então cada um tem um tipo de desejo diferente e quando nós realizamos esses desejos, nós sentimos felicidade. Então, quando nós falamos da realização dos desejos, existem desejos em vários níveis, tanto no nível individual, também no nível familiar e também com relação a bens materiais. Todas as pessoas estão lutando para realizar esses desejos e quando realiza, nós sentimos felicidade. Mas existem dois tipos de desejos diferentes na mente humana. Na verdade, o ser humano está vivendo uma contradição. Dentro de cada pessoa existe a mente original, que sempre está conduzindo o ser humano para a direção dos bons desejos, e também existe a mente má. A mente má está nos conduzindo para a direção dos maus desejos. Então, entre a nossa mente original e a mente má, está ocorrendo esta constante contradição. Quando nós conseguimos realizar os bons desejos que vêm da nossa mente original, nós conseguimos sentir felicidade. Esta felicidade é chamada de felicidade verdadeira. Por outro lado, quando nós realizamos os desejos maus, que vêm da nossa mente má, nós sentimos uma infelicidade por causa do remorso na consciência. Na verdade, quando as pessoas realizam maus desejos, que provêm das suas mentes más, as pessoas podem sentir um certo tipo de felicidade, mas essa felicidade é chamada felicidade momentânea. E como o nome diz, ela é apenas uma felicidade de momento. E depois vem a infelicidade porque a consciência da pessoa vai cobrar. O remorso da consciência irá aparecer e a pessoa irá sentir-se infeliz. Então, esta contradição que está dentro da mente, que está dentro do coração de cada pessoa, de cada indivíduo, de cada um de nós, não importa a nossa posição, essa contradição está constantemente na nossa mente e no nosso coração. Então, esta contradição que está dentro de cada indivíduo, ela expande para o nível de família e também para o nível de sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, o mundo hoje é um mundo de contradição. Então, nós devemos saber, será que o ser humano sempre existiu desde a sua origem? Será que a vida humana já estava com essa contradição? Se essa contradição existisse na vida humana desde a sua origem, não teria sido possível ao ser humano vir a existir por causa desse estado de contradição. Então, essa contradição aconteceu em algum momento na história humana e não está acompanhando a humanidade desde a sua origem. Então, em algum momento, essa contradição apareceu. Quando nós analisamos a Bíblia, de acordo com o cristianismo, esta contradição entre a mente original e a mente má do ser humano aconteceu por causa da queda do homem. Então, por causa da queda do homem que está registrada no Gênesis, a mente do homem se dividiu entre a mente original e a mente má. Então, dentro do seu coração existem os desejos bons e também existem os desejos maus. Por isso, às vezes, ele sente felicidade e às vezes ele sente
a infelicidade. Quando nós observamos na Bíblia a passagem Romanos 7, 22 ao 24, o apóstolo Paulo está mencionando sobre esse estado de contradição que a humanidade vive. Está escrito assim: acham então esta lei em mim, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Ou seja, por um lado quer fazer o bem, mas o mal também está dentro dele. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Então fala dessa contradição, que está batalhando contra a vontade da sua mente original. E me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então o apóstolo Paulo, através dessa passagem de Romanos 7, 21, 24, na verdade ele não está falando apenas da sua situação, mas ele está falando da situação de toda a humanidade. Todos nós temos essa contradição por causa da queda humana. Então, devido à queda humana, o ser humano desceu à escuridão da ignorância. Então, hoje, o ser humano vive no estado de ignorância profundo por causa da queda. Está escrito na Bíblia, em Efésios 4:18, assim: eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seus corações. Então, a Bíblia também menciona sobre esse estado de ignorância que o ser humano está vivendo. Então, como funciona esta ignorância humana? O ser humano não sabe, por exemplo, resolver claramente, definir as questões de bem e mal, não sabe sobre a sua mente original, sobre a sua mente má, sobre o que causou e como resolver o desejo mal, sobre a queda do homem. Então, essa ignorância no nível individual, ela expande para o nível de família, para a sociedade, para a nação e para o mundo todo. Então, como nós vimos, devido à queda, o homem entrou nessa situação de ignorância e vive assim até hoje. E isto é um motivo por trás da sua infelicidade, por trás da sua contradição, que está lutando para alcançar a felicidade, mas ao mesmo tempo está sentindo uma presente infelicidade na sua vida. Então, como o ser humano é composto de dois aspectos, nós temos a nossa mente e também temos o nosso corpo, então a ignorância causada pela queda também foi uma ignorância em dois aspectos. Na nossa mente existe uma ignorância chamada ignorância interna e no corpo existe uma ignorância chamada de ignorância externa. Exemplos desta questão da ignorância interna. Qual é a finalidade da vida humana e a sua origem? Como funciona o mundo espiritual? E sobre a existência de Deus e as suas características? O ser humano não tem respostas claras sobre esses pontos. Sobre a ignorância externa, quais são as bases e as leis naturais que regem todos os fenômenos no universo? Então, o ser humano tem dois aspectos de ignorância, tanto a ignorância interna na sua mente, quanto a ignorância externa no seu corpo, ou seja, na sua parte física. Então, devido à queda, a religião e a ciência surgiram com a finalidade de ajudar o ser humano a se livrar dessa sua ignorância. Então, através da religião, o ser humano tem tentado resolver os problemas da sua ignorância interna, através de buscar o conhecimento interno, que nós podemos chamar de verdade interna. Então, a finalidade da religião é dar o conhecimento interno, é dar a verdade interna ao ser humano, a fim de resolver, ou seja, a fim de eliminar a sua ignorância interna. Por outro lado, através da ciência, o homem tem buscado o conhecimento interno, que nós podemos chamar de verdade externa, para poder resolver, para poder eliminar o seu aspecto externo da ignorância. Então, a finalidade da ciência é, através de dar o conhecimento externo ao ser humano, que é a verdade externa, ajudar o homem a livrar-se da sua ignorância externa. Mas existe um problema que, mesmo que a religião e a ciência estão se esforçando para poder ajudar o ser humano, cada uma na sua área, a religião e a ciência, elas têm sérios conflitos entre si. Então, por causa desta razão, este conflito entre a religião e a ciência, o ser humano continua vivendo na ignorância e também no sofrimento. Porque podemos entender assim, a religião e a ciência, elas acabam perdendo muito tempo e muita energia no conflito que existe entre si e acaba não podendo ajudar plenamente ao ser humano. Então, o que é necessário para que o ser humano consiga a verdadeira felicidade, ou seja, a verdadeira felicidade que vem da sua mente original, ou seja, o que o ser humano precisa
para poder livrar-se daqueles maus desejos e da infelicidade que provém da sua mente má. O ser humano precisa primeiramente, ou seja, inicialmente, é necessário que haja uma união entre religião e ciência. É preciso terminar esse conflito que existe entre religião e ciência. Mas, nas devidas circunstâncias, a religião e a ciência não é capaz de livrar desse conflito que está existindo entre si. Por quê? Porque a ciência e a religião ela tem sérios limites para poder ajudar o ser humano a se livrar da sua ignorância. Então, a ciência ela tem proporcionado ao ser humano um ambiente social agradável e esse ambiente social pode satisfazer as necessidades do corpo físico, a parte material. A ciência tem cumprido essa função, mas para a ciência tem sido impossível resolver todos os problemas. Por quê? Porque a ciência não pode satisfazer os desejos espirituais, não pode satisfazer os desejos da mente humana. A religião é a mesma coisa. A religião, as filosofias têm tentado resolver a parte interna do ser humano, mas existem muitos tipos de religiões e filosofias no mundo e isso tem suscitado mais perguntas e mais dúvidas, levando o ser humano ao ceticismo. Então nós podemos perceber que também para a religião, para a filosofia, tem sido impossível resolver todos os problemas do ser humano. Então a religião e a ciência têm sérios limites que precisam ser ultrapassados a fim de conseguir ajudar plenamente a vida do homem. A necessidade de uma nova expressão da verdade. Então, nesse sentido, nós precisamos de algo novo, um conteúdo que seja capaz de permitir a união entre a religião e a ciência e seja capaz de esclarecer para o ser humano a sua situação atual e não apenas de esclarecer, mas mostrar um caminho que ele seja capaz de sair da sua situação atual e melhorar significativamente a sua vida, tanto no sentido interno e também no sentido externo. Então nós vimos que devido à queda do homem, a religião e a ciência entraram num estado de conflito. Por isso, para poder unir a religião e a ciência, é preciso que apareça uma nova expressão da verdade. Através disso, o ser humano poderá sentir uma felicidade verdadeira. Podemos chamar isso de felicidade da mente original. Quando nós falamos nova expressão da verdade, queremos dizer aquilo que Jesus está mencionando em João 16, 25, onde podemos ler assim: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, nesta passagem, Jesus está dizendo que ainda tinha muita coisa para nos dizer. Isso significa essa nova expressão da verdade que nós mencionamos agora. Também em João 16, 25, vos tenho dito tudo isso por parábolas. Chegará a hora, porém, que não vos falarei por parábolas, mas abertamente falarei acerca do Pai. Então, em João 16, 25, Jesus também está mencionando que vai chegar um momento no futuro onde ele poderá falar não por forma de parábolas, mas poderá falar abertamente. Então, isso que significa essa nova expressão da verdade. Quando nós falamos sobre verdade, a verdade ela é absoluta, eterna, única e imutável. Então, como nós podemos dizer uma nova verdade ou uma nova expressão da verdade? O que significa isso? Então, a verdade em si, ela é absoluta, eterna, única e ela não muda. Mas o método e a amplitude para poder transmitir essa verdade, seja ela uma verdade interna ou a verdade externa, isso deve mudar. Então, nós podemos pegar um exemplo na Bíblia, onde Deus deu diferentes maneiras, diferentes métodos de expressar a sua verdade para o ser humano. Começando com o Antigo Testamento, através das leis, eram aquelas leis rígidas de olho por olho, dente por dente, com ferro fere, com ferro será ferido. Através dessas leis rígidas, Deus estava educando o ser humano, Deus estava transmitindo, expressando a sua verdade dessa forma. Depois que passou um período de tempo, o intelecto do ser humano evoluiu. Então, Deus pôde dar uma nova expressão da verdade através dos evangelhos de Jesus. Então, no Novo Testamento, Deus já ensinou mais coisas ao ser humano. Ele não apenas repetiu aquelas leis do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus ele focou em ensinar ao ser humano sobre amor, sobre perdão, sobre arrependimento, ensinou ao ser humano sobre a relação de pai e filho que ele tem com Deus. Então, tudo isso são conteúdos novos que Jesus pôde ensinar ao ser humano. Então, podemos chamar o Novo Testamento, como o próprio nome diz, de uma nova expressão da verdade. Inclusive, na época de Jesus, quando ele chegou com essa nova expressão da verdade, as pessoas sentiram que tinha algum tipo de contradição
entre o que Jesus estava falando, entre o que Deus estava explicando para elas, né, uma verdade nova naquela época, e o que eles já tinham aprendido na época do Antigo Testamento. Por exemplo, enquanto as leis do Antigo Testamento dizia que tinha que apedrejar a mulher que fosse pega em adultério, Jesus perdoou e até repreendeu aquelas pessoas que estavam tentando apedrejá-la. Então as pessoas viam uma certa contradição, as pessoas estranharam a maneira que Jesus estava agindo e a maneira que Jesus estava ensinando as palavras de Deus. Também com relação ao sábado, enquanto as leis mandavam guardar o sábado, Jesus disse que o Filho do Homem também é dono do sábado e permitiu seus discípulos trabalharem durante o sábado. Então, nós podemos pegar vários tipos de exemplos onde as palavras de Jesus chocaram as pessoas daquela época e as pessoas acharam estranho. Mas hoje, passando 2000 anos, nós entendemos claramente que, assim como o próprio Jesus disse, ele não veio para poder acabar, para poder abolir as leis do Antigo Testamento, mas ele veio para poder cumpri-la. Então, Jesus, ele deu as suas palavras de verdade, Deus, utilizando Jesus, deu as palavras de verdade que a humanidade precisava naquele momento. E Jesus, ele disse naquelas passagens que nós já mencionamos aqui, de João 16, 25 e também João 16, 12 e 13, que em algum momento no futuro deveria aparecer uma nova expressão da verdade. Então, esse momento é quando o intelecto do ser humano estiver evoluído, ou seja, quando a área da ciência, a área da religião estiver evoluída, por isso o ser humano terá a capacidade de compreender aquilo que Jesus quer falar. Então Jesus disse, eu tenho muita coisa que eu vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso significa que tanto o intelecto quanto a espiritualidade das pessoas daquela época não poderiam compreender o que ele queria dizer, ou seja, o que Deus estava querendo transmitir. Mas ele disse que isso não ficaria assim. Em algum momento no futuro, ou seja, quando a espiritualidade e quando o intelecto do ser humano estiver evoluído, então Deus poderia transmitir essas novas palavras de verdade. Então, de quem vem essa nova expressão da verdade? Qual que é a fonte? A fonte é Deus. Então, o mesmo Deus que deu a verdade do Antigo Testamento é o mesmo Deus que deu a verdade do Novo Testamento. E é esse mesmo Deus que dará as palavras dessa nova expressão da verdade, para poder complementar tudo aquilo que o ser humano já aprendeu, para poder evoluir o treinamento que Deus está dando para o crescimento espiritual da humanidade. Então, toda essa verdade virá de Deus. Quais missões esta nova expressão da verdade deve cumprir? Então, uma vez que essa nova verdade chegar na Terra, na humanidade, o que essa nova verdade deverá fazer? O primeiro ponto, deverá trabalhar para poder unificar a religião e a ciência, ou seja, trabalhar juntos sobre o mesmo aspecto, a verdade interna trazida pela religião e a verdade externa que é trazida pela ciência. Através de unir religião e ciência, acabar com esse conflito entre a religião e a ciência, a nova verdade deverá ser capaz de também ajudar a eliminar a ignorância humana e a contradição humana. Ao mesmo tempo, poderá ser capaz de mostrar ao homem como encontrar o caminho da sua felicidade original, da sua felicidade verdadeira que vem da sua mente original. A outra missão importante da nova verdade é mostrar a existência de Deus, não numa fórmula matemática ou pegando algum conceito filosófico ou teórico, mas deve ser capaz de mostrar através do coração e também através do intelecto, porque o ser humano aprende pelos dois aspectos, pela emoção e também pelo lado intelectual. Para poder mostrar a existência de Deus, essa nova expressão da verdade deve ser capaz de explicar claramente sobre o coração de Deus durante a criação, que foi aquele coração de alegria, também o coração de tristeza e sofrimento de Deus com a queda do homem, quando ele viu o seu plano ideal da criação se perder, e também o coração de sofrimento durante a restauração, onde Deus tem tentado recuperar o homem para o seu estado original. Através disso, o homem sentirá com seu coração e perceberá sobre a existência de Deus com o seu intelecto. A outra missão da nova verdade é acabar com os conflitos e guerras, os conflitos conflitos de pensamentos, ideologias, religiões, por exemplo, o conflito existente entre a democracia, o comunismo, o espiritualismo e o materialismo. Esta nova expressão da verdade deve ser capaz de abraçar todas as religiões, ideologias e filosofias da história e resolver plenamente o conflito que existe entre elas. Outra missão importante da nova verdade é construir na humanidade, estabelecer na humanidade uma única família humana sob Deus,
Para poder fazer isso, essa nova expressão da verdade deve ser capaz de mostrar claramente que Deus está na posição de pais e o ser humano está na posição de filhos. Por isso, nós estamos na posição também de irmãos e irmãs. Outra missão importante da nova verdade é restaurar o homem de volta ao seu estado original. Então, por causa da queda do homem, o homem se tornou o homem decaído. Esse homem decaído, ele tem um caráter distorcido, não é o seu caráter original. Ele também tem o pecado. Por mais que nós passamos pelo batismo e várias cerimônias para remover o pecado, tudo isso é num sentido simbólico, porque nós continuamos transmitindo o pecado para os nossos filhos, para os nossos descendentes. Então, a nova verdade deve ser capaz de restaurar o homem de volta para o seu estado original, restaurar o espírito do homem para o seu estado original. Também a nova verdade deve ser capaz de esclarecer os difíceis mistérios da Bíblia. Quando nós analisamos a Bíblia, em João 16, 25, como nós já mencionamos nesta palestra, nós podemos ver que está escrito assim: vos tenho dito tudo isso por parábolas. Então Jesus disse que muitas coisas na Bíblia foram ditas por meio de parábolas. Então, por exemplo, quando nós estudamos sobre a queda do homem, nós aprendemos que foi um fruto que causou a queda do homem. Então, será que esse fruto foi um fruto literal? Se nós tivermos que aceitar esse fruto como fruto literal, por exemplo, uma maçã ou qualquer outro fruto que seja, então por que Jesus disse em Mateus 15:11 que aquilo que entra na boca não contamina o homem? Então, nesse caso, a queda não poderia ser algo comestível, ou seja, não poderia ser causada por algo comestível. Se não foi algo comestível, se não foi um fruto literal, então qual é a real causa da queda? Então, tem vários mistérios na Bíblia que nós precisamos de esclarecimento. Outro ponto importante: se Deus é um Deus onipotente, onisciente, onipresente, ele podia prever a possibilidade do ser humano cair, de Adão e Eva cair. Então, por que Deus, com todo o seu poder, não evitou, sabendo que isso causaria a morte e a tristeza dos seus filhos? É outro mistério importante na Bíblia que precisa ser esclarecido. Também sobre a crucificação de Jesus, nós aprendemos que apenas pelo sacrifício de Jesus na cruz, o nosso pecado pode ser removido. Mas mesmo tendo passado 2000 anos depois da morte de Jesus, o pecado original e outros pecados também permanecem na humanidade. Então, como explicar isso? Uma vez que a crucificação de Jesus pode nos livrar do pecado, por que o ser humano continua transmitindo o pecado para os seus filhos? Também sobre a volta de Cristo. Jesus falou sobre a volta de Cristo, mas nós não sabemos claramente quando, onde e como irá ocorrer isso. Então, a nova expressão da verdade deve ser capaz de esclarecer esses e outros difíceis mistérios da Bíblia. Então, nós aprendemos que uma das missões importantes da nova verdade é transformar o mundo em uma família humana sob Deus. E como que isso vai acontecer? Quando, através da nova expressão da verdade, o ser humano aprender sobre Deus e sobre o mundo espiritual, ele vai compreender que a finalidade fundamental da sua vida não deve ser colocada no mundo da matéria, mas sim deve ser colocado no mundo interno, no mundo do espírito. Então, o ser humano vai conseguir viver como irmãos e irmãs com a mesma finalidade. Então, isso chama uma única família humana sob Deus. Ninguém prejudicará o seu próximo para o seu próprio benefício. Então, a sociedade viverá reconhecendo Deus como verdadeiros pais da humanidade. Então, ninguém conseguirá cometer pecado algum. Se o homem tivesse o conhecimento real, sobre a lei de Deus, ele não ousaria cometer nenhum tipo de pecado. Então, esse mundo, o mundo sem pecado, poderia ser chamado reino do céu na terra, uma única família humana sob Deus. Então, resumindo, para o homem poder estabelecer uma única família humana sob Deus, ele precisa conhecer sobre Deus, conhecer sobre o mundo espiritual, não apenas no sentido teórico, no sentido filosófico, mas ele deve conhecer Deus na sua vivência diária. Ele deve mais que conhecer, ele deve sentir Deus na sua vivência diária, assim como o ar que ele respira. Assim ele conseguirá não prejudicar mais o seu próximo, o mundo conseguirá viver de forma harmoniosa e unida, e isso pode ser chamado reino do céu na terra. Em outras palavras, uma única família humana sob Deus. Como virá essa nova expressão da verdade? A nova expressão da verdade não virá através de pesquisas acadêmicas, nem através de intensa leitura das Escrituras, nem através de método intelectual humano algum. Essa nova expressão da verdade deve vir através de revelação de Deus.
Então, como está escrito em Apocalipse 10, 11, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Então, em todos os cantos do mundo, incontáveis pessoas já estão recebendo a luz dessa nova expressão da verdade e estão sendo renascidas. Então, nós desejamos com o mais profundo coração que essa luz da verdade possa encher rapidamente toda a terra. Muito obrigado.